بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اهدنا واهد بنا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, estamos mais uma vez de volta, depois de muito tempo parados. Esta doença está a nos criar muitos danos, mas também está a nos ensinar muita coisa boa. Isso não podemos esquecer. E quando eu falo desta situação, não gosto de ser pessimista, porque sei que no fundo a doença vem de Allah. Mesmo supondo que foi provocada por seres humanos, ou como dizem outros, foi fabricada por seres humanos, cientistas, no fundo, vem de Allah, porque nada acontece sem a permissão de Allah. Então isso deixa-nos tranquilos. Um dos danos que está a nos criar é essa situação dos nossos encontros. E não temos outra saída senão paciência. Quando as mesquitas ficam fechadas, não há que mostrar rebeldia ou que nada. É só paciência. Allah subhanahu wa ta'ala testa-nos de várias formas, do jeito como Ele quer e no tempo que Ele quiser. É só paciência, porque neste caso, isto não é só para os muçulmanos, isto afetou todo mundo. E Allah já tinha escrito isso no seu livro. Não está a acontecer em vão. Está claro no Alcorão, tem muitos versículos que dizem que tudo o que acontece na terra, assim como nas vossas pessoas, já está escrito no livro antes da coisa começar a acontecer. Temos que ser pessoas conscientes, não há que criar barulho, deixa as coisas acontecer. Eu sempre aconselhei, nós só vamos reclamar se, por exemplo, a doença passar e nós continuarmos assim, proibidos a abrir os nossos lugares de culto, ou quando tudo for aberto, menos as mesquitas, aí sim, mas isso ainda não aconteceu. Então, recomendo e apelo muito à calma, paciência. Isto é pouco, coisas já aconteceram graves. Nossa mesquita é o quê? Comparada, ou melhor, para melhor dizer, nossas mesquitas, o que são comparadas com o Kaaba? Comparadas com a mesquita do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. O Kaaba já ficou sem aquela pedra ali 20 anos. Existiram anos em que não se fez Hajj de vez. Então são testes. O sistema de Allah é assim. Ele fez com que a história se repita. As coisas acontecem e tornam a acontecer em outras datas. Então, nós precisamos de ir com calma e sem pressa. Abriram as mesquitas, vamos retomar também conforme a situação, até que isto acabe. Essa seria a introdução da nossa palestra hoje. Nós estamos a falar da biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. É claro, hoje não vamos recomeçar, porque muitos irmãos não estão. Eu não quero que apareça alguém a dizer que é que não avisaram. Então, hoje fica uma conversa normal. A próxima semana vamos retomar a partir do ponto que tínhamos ultimado. Simplesmente vou trazer alguns pontos que revelam a importância dessa biografia. Nós, muçulmanos, precisamos muito estudar a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Precisamos, principalmente nesta era em que nos encontramos,
Precisamos muito porque tem muitos críticos lá fora, tem muita gente a estudar o Islã, a estudar o Alcorão, e é engraçado que quando estudam só buscam críticas. Encontram um versículo inteiro, pegam um trecho e lançam contra você que é muçulmano. Então é preciso que nós fiquemos preparados, estudemos a biografia do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, porque é uma das disciplinas que ajuda o muçulmano a entender o Islã. O Islã levou 23 anos a ser instituído, ou seja, o Alcorão foi revelado em 23 anos. E esses 23 anos é que representam o quê? A biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É lá na biografia que você entende muita coisa que está dita no Corão. É na biografia que você entende muita coisa que está dita nos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque essas pessoas que criticam o Islã, sendo muçulmanas quer dizer, de família muçulmana, mas ele não entende nada do Islã, de família muçulmana, mas não pratica o Islã, de família muçulmana, mas está contra o Islã, então eu digo sendo muçulmanas, entre aspas. E outras não são muçulmanas. As que não são muçulmanas, para mim, não há problema. Podem criticar, porque a mim, de forma pessoal, a mim dá a oportunidade de explicar-lhes. Eu acho que é difícil você convencer a um muçulmano do que a um não muçulmano. Então eles trazem certas críticas que muitas vezes, quando você não está informado, não está preparado, você se deixa levar com essas críticas. Você torna-se o inimigo do próprio Islã que você diz que é sua religião. Então nós precisamos de estudar muito esta disciplina, esta biografia do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Pessoas de outras religiões estão a usar o Alcorão para lutar com o próprio Alcorão. Estão a usar o Islã para lutar com o próprio Islã. E além de Allah, ninguém pode mais defender o Islã senão nós muçulmanos. E a coisa mais boa que eu encontro no Islã é que o próprio Islã não tem medo de críticas. O Alcorão abre a porta para você lhe criticar, porque quem tem argumentos convincentes não tem medo de críticas. Toda pessoa que tem medo de críticas é porque não sabe como se defender. Mas o Islã defende-se por si. E nós, como muçulmanos, temos essa obrigação de pegar as rédeas e esclarecer às pessoas que isso que você entendeu mal, a coisa começa aqui, termina aqui e passou por aqui. Esse é o nosso papel. Vou trazer aqui alguns exemplos de certas críticas que alguns muçulmanos ficam sem palavra. Sim, as pessoas abrem o Alcorão e buscam um pequeno trecho. E se você não está informado, pensa que este Alcorão, desculpa lá, esse profeta Muhammad, não. Sendo você muçulmano, uma das coisas que os não muçulmanos usam é a questão de guerra. Eles dizem que o Alcorão fala muito de guerra, ensina as pessoas a se matarem. O Islã não é pacífico, dizem que a palavra Islã é paz, mas quando você entra no Alcorão não encontra nada de paz. É muito fácil você abrir um capítulo 9, Surat Tauba, que fala muito de guerra, buscar esses trechos e convencer pessoas sem informação. Mas a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensina-nos que os muçulmanos passaram 13 anos a serem oprimidos, a levarem porrada. Até os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iam ao encontro dele e pediam: Ya Rasulallah, alá tad'u lana, alá tastansiru lana. Estamos a sofrer e nós estamos a seguir a verdade. Você não tem como nos ajudar. Ajudar quer dizer, por que não pede a Allah enviar anjos dar porrada desses descrentes? O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: não. Vocês são precipitados. Não é momento de guerra. E nós não somos de guerra. Pessoas como vocês, que seguiram outros profetas antes de mim, passaram situações mais que estas e tiveram paciência. Então vocês são precipitados.
E ele dava exemplo de uma pessoa que foi cortada ao meio e mesmo assim não renegou a sua fé, e as pessoas que estavam em seu redor também não ficaram com medo daquilo. Se quiser pode nos matar, mas nós vamos continuar firmes. Ele dava esse exemplo para encorajar os seus companheiros que não aconteceu nada aqui. 13 anos nessa situação dos sahabas levarem empurrada, serem humilhados, tudo que você chama de opressão aconteceu nesses 13 anos contra os companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sem deixar ele mesmo de lado. Ele também passou essas situações. Ficaram 3 anos isolados da sociedade, entre uma montanha e outra, não podiam sair dali. 3 anos, não estamos a falar de 3 dias, 3 anos sem acesso à comida dali. Para eles comerem tinha que surgir alguém com pena, quer dizer, sair de uma maneira escondida. 3 anos. Não podiam comprar nada, ninguém vendia para eles, nem eles podiam vender para ninguém. Estando ali em Meca, imagina-se lá, mano, você aqui em Nampula, sem direito a sair de casa. E todos os dias polícia em sua casa. Um agente da polícia ali armado. 3 anos. Muitos morreram ali. Então, leve esses 3 anos, coloque nos 13 anos de opressão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não reagiu de forma agressiva. Simplesmente esperou que Allah subhanahu wa ta'ala lhe permitisse a sair dali. Até ele dizia, eu não posso fazer nada sem a permissão de Allah. Quando ele migra de Meca para Medina, os seus companheiros, ninguém levou seus bens, porque os descrentes de Meca controlavam a cada um. Todo aquele que era muçulmano não podia sair com algo, porque saindo com algo estava a revelar que está a fugir. Então você tinha que sair sem nada. Então os muçulmanos saíram, deixaram todos os seus bens em Meca, e os cáfires apoderaram-se daqueles bens. Só depois disso é que Allah subhanahu wa ta'ala fala da guerra pela primeira vez no Alcorão. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Portanto, estão permitidos a combater aqueles que foram oprimidos. Primeiro passaram 13 anos na opressão. Depois, os seus bens foram apoderados. Então, desculpa lá, até aí já chega. É pela primeira vez que Allah fala de guerra. É quando acontece aquela guerra de Badr que vocês já ouviram falar. Esse é o primeiro versículo que fala de guerra. O que quer dizer que a guerra no Islã começa em forma de defesa. Porque guerra tem 3 fases. A norma é: alguém lança, você tem que se defender, não é para bater. Só que a segunda vez, você defende, a terceira, então pode bater. Porque já provou que esse senhor está a provocar. Então, no Islã, a guerra começa em forma de defesa, depois contra-ataque e não ataque. Os muçulmanos nunca atacaram a ninguém. Só que nesse momento em que eles se defendem e contra-atacam, o outro também ataca, então e não para mais. E você que não sabe como a coisa começou, diz que esses são confusos, porque já estão a ganhar a batalha. Não, foram eles os primeiros a serem provocados. Esse é o primeiro versículo que fala da guerra no Islã. A partir daí, já que os descrentes não paravam, o Alcorão começou a estabelecer regras, leis da guerra. Quando forem lá, não matem crianças, não matem mulheres, adultos, aqueles velhos, não cortem árvores frutíferas, não façam aquilo, lutem só com aquele que tem a arma, não mutilem as pessoas, não cortem partes do corpo humano, se lançou, matou, chega, regras. E ninguém vai dizer, está a ver, o Islã ensina as pessoas a matar. Nós não temos academias militares aqui? Estuda-se o quê? Porque se fosse matemática, estariam na escola pública. As escolas, essas academias militares, estão a ensinar regras de guerra. É normal. E até é engraçado, todo mundo
mesmo os países que estão em paz, que não têm guerra, têm tropa reservada, têm armas guardadas. É para o quê? Agora você vai dizer que muçulmanos falam de guerra, ensinam a matar. Não, muçulmanos também são pessoas que esperam ser provocadas, têm que estar preparadas. Muçulmanos são pessoas que esperam ser provocadas, têm que estar preparadas. Então, se alguém aparece com um versículo do Alcorão que diz, está a ver? Uqtuluhum, matem a eles. Antes de dizer matem a eles, veja atrás o que é que ela disse. Os que vos mataram, matem eles. E outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz, la yanhaakum anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Aqueles que nunca vos guerrearam, aqueles que nunca vos combateram, aqueles que nunca vos tiraram de vossas casas, deixem de lado. Vocês lutem com quem ou contra quem vos provoca. Então, nós precisamos dessas informações para o quê? Para enfrentar as críticas de pessoas que não sabem. Há pessoas não muçulmanas que só criticam, não sabem. Depois de você apresentar o argumento, ele fica esclarecido. Não temos aquela história de Nabi Musa, alayhi salatu wassalam. Moisés vem ali que matou alguém. Você só vai pegar que Moisés matou alguém. Nem procura saber como é que matou, o que é que aconteceu. Vai chamar Moisés de quê? Assassino. Mas se você procurar saber como é que ele matou, você vai descobrir que foi sem querer e queria criar paz entre duas pessoas, e ele viu que um era teimoso e era muito agressivo, deu-lhe uma só para afastar e morreu ali. É assim que ele matou. Não saiu de casa com sua faca e começou a matar pessoas. É isso que fazem com o Alcorão. Abrem o Alcorão e encontram matar e matar e matar. Mesmo se você estiver a passear aí no bairro, ouve uma voz no quintal a dizer mata lá, e chega lá a dizer estão a matar a pessoa. Pode ser que mata lá barata, mata lá rato, mata lá. Você só pega a palavra mata lá e vai dizer, ei, anene muiva. É assim. As pessoas fazem isso com o Alcorão. E o nosso silêncio não ajuda. Nós precisamos explicar às pessoas que esse Alcorão que você leu, mostra-me lá que página, que sura. Ele vai trazer uma sura 9. Eu vou lhe buscar uma sura 67. E veja, porque o Alcorão explica-se por si, ele interpreta-se. Se você for a ler o Alcorão aos poucos, há de encontrar passagens um pouco confusas. O seu esclarecimento está numa outra sura. Esse é um aspecto. Estamos a falar do que? De guerra, né? Outro aspecto que as pessoas usam para manchar o Islã é, por exemplo, a convivência entre homem e mulher. Dizem que o Alcorão manda bater na mulher, que então não é uma religião civilizada, a mulher não se pode bater. Tudo bem, esse versículo existe, mas me diz, se você começou do início ao fim, antes de Allah falar de bater na mulher, o que é que diz atrás? Esse é um aspecto que temos que ter em consideração. Outro aspecto, quem é o primeiro a implementar o Alcorão? Quem? O primeiro a implementar o Alcorão, quem? Estou a perguntar a vocês, irmãos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a primeira pessoa a implementar o Alcorão para ser exemplo para os muçulmanos, para a humanidade toda. Ok, se o Alcorão fala de bater na mulher e o profeta nunca bateu a mulher, o que você entende? Quem compreende melhor o Alcorão é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que recebeu. Quem implementou na melhor forma ou da melhor forma o Alcorão é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No Alcorão tem um versículo que diz bata a mulher e ele nunca bateu. O que é que você entende? Eu vou tentar explicar as duas coisas. A primeira coisa é que no versículo onde se fala de bater a mulher, Allah subhanahu wa ta'ala diz, isso está no Surat An-Nisa, está no capítulo de mulheres também. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, aquelas mulheres que vocês suspeitam de serem rebeldes, mulheres mal educadas, porque existem mulheres mal educadas, isso ninguém vai desmentir. Mulher com boca grande, não é tamanho, mas palavras que saem dali sujas. E você casa com essa mulher, você vai descobrir que ela tem uma boa percentagem de rebeldia, não obedece.
E Allah diz: "Wallati takhafuna nushuzahunna", as mulheres que vocês suspeitam. Suspeitar aqui significa as mulheres que vocês sabem que esta é muito rebelde. Aquelas mulheres que nós em Macua chamamos de Watelamati, ela não te obedece até que a mãe entre no assunto. Para ela lhe obedecer, você tem que falar com a mãe: "Mama, maninho, aí amanhã há de ver calma." É rebelde. Allah diz: primeiro, fa'idhuhunna, admoestar a elas, exortar, conversar, aconselhar, que muçulmana não vive assim. Não é um dia, um tempo, uma semana, duas, tentar convencer ela que para você é muçulmana. E muçulmana não se comporta assim. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, se ela continua com essa rebeldia, wahjuruhunna fil madaji, abandona ela na cama. Abandonar na cama tem muitas formas. Ou você passa a dormir no outro quarto para mostrar a elas que você, desculpa lá, não está a ser mulher para mim. Ou mesmo na cama, você olha para o poente, ela olha para o nascente, né? Fazer um 88 ali, né? Onde cada um se dobra a maneira. Durante algum tempo, ela pode despertar a sua mente, tipo, aconselhou-me por bem, agora está-me a abandonar. E mesmo assim, continua a ser rebelde, então pode lhe bater. Atenção, bater como? O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que recebeu estas passagens, nunca bateu em mulher, mas porque Allah permitiu bater nessas mulheres mal educadas, ele trouxe uma condição: wala tadribil wajha. A permissão de Allah em bater na mulher não é para bater na cara, não estraga a parte mais boa dela. E os ânimos explicam que esse bater aqui não é de luta, tipo, para aí, eu estou aqui. Não, é um bater só para mostrar que você está a coisa. Dar um shampoo ali no rabo, como o rabo tem um tamanho suficiente, né? Não vai afetar o osso, acabou. É assim que o Alcorão fala de bater a mulher. Mas o profeta nunca bateu em mulher. O que é que você entende? Entende-se que esse bater é a última alternativa. Depois de muito tempo de aconselhamentos, depois de muito tempo de abandono, esta senhora não ouve. Porque há pessoas que por natureza só ouvem com porrada. É nesse sentido também que o profeta Muhammad ensina-nos a bater a criança que não quer fazer salat. O que é que ele disse? Disse: "Muru auladakum bis salat wa hum abna sab'a." Ordenem vossos filhos a fazerem salat quando tiverem 7 anos. Aos 7 anos, você já está a aconselhar seu filho a fazer salat. Às vezes leva ele para a mesquita. Depois diz: "Wadribuhum alayha wa hum abna'u 'ashr." Batam as crianças que não querem fazer salat quando tiverem 10 anos. O que é que você entende aqui? Dos 7 aos 10, se você acompanha a criança, se você leva ela para a mesquita, se ela lhe vier a fazer salat, a criança já se acostumou. Uma criança que não se acostuma a fazer salat durante 3 anos, o que é que merece? Um puxão de orelha. Não é para bater como se fosse um servo, um escravo. É no sentido de: já aconselhei, já mostrei, na prática não houve. Então deixa lá, para ele entender que eu não gosto deste comportamento, dá um carolo. É nesse sentido. E não vão dizer que são muçulmanos que só fazem isso. Mesmo os não muçulmanos batem suas mulheres, batem seus filhos. Mas porque está mencionado no Alcorão, transforma-se em uma mama de 7 cabeças. Então, os não muçulmanos pegam esses pontos. Tá vendo? O Alcorão até permite bater a mulher. Então, são fases. Eu costumo dar exemplo muito simples. Até não é preciso muita desobediência. Você está em sua casa e a sua casa está perto de uma estrada onde há muito fluxo de carros, motas. Se seu filho sai do quintal e quase é atropelado lá fora, você descobre, corre para lá e encontra a criança toda mal, com olhos vermelhos de susto. Às vezes o que nós fazemos? Batemos a criança, em vez de acolher, batemos. Aquele bater é de o quê? É de ódio ou é de amor? É de amor, tipo, poxa, você quer morrer para ficar a chorar? Então não é tudo agressão. Podemos deixar esse ponto.
Outro ponto que as pessoas usam como argumento e até chamam de polêmico, questão de poligamia. Esse Islã, nada. Mas as pessoas não procuram saber essa história de poligamia no Islã, como é que acontece. Porque, na verdade, o Islã não instituiu poligamia. O Islã encontrou a poligamia a acontecer na humanidade desde muito tempo. Simplesmente, o Islã achou a poligamia como algo normal, ou seja, era praticada de forma desregrada, não havia regra. O Islã simplesmente veio estabelecer as regras, os limites, a condição para você ser polígamo. Quando falo de estabelecer regras, são muitas. Quando o Islã aparece, um homem podia ter mais de 10 mulheres. O Islã veio limitar, no máximo 4. Acima disso, não vai conseguir. Pode tentar, mas não vai ter jeito. Essa é a limitação. A condição é você estar convicto de que vai ser justo para essas mulheres. E aí entra o primeiro ataque. Que justiça? Não é possível amar 2 mulheres da mesma forma. Então não há justiça. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixa claro que a questão não é amar da mesma forma. A questão é ser justo para as 2 ou 3, 4 mulheres. Amar da mesma forma não é possível. Por que não é possível? Porque não é só na poligamia. Não é só quando o homem tem 2 mulheres. Voltamos para uma outra situação. Cada um de nós tem ou teve pai e mãe, não é isso? Progenitores. E Allah disse o quê? Cuidarmos bem dos nossos pais, amarmos os nossos. Agora me diz você, do jeito que você ama sua mãe, é o mesmo jeito que você ama seu pai? Não é possível. Entre esses 2 existe alguém que você gosta mais. Vamos deixar de lado aquela questão do hadith, que a mulher, a nossa mãe, tem 3 categorias acima do nosso pai. Vamos deixar isso de lado. Como pessoas, quando você nasce, encontra seus pais, normalmente o seu coração inclina-se mais para um em relação ao outro. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Seus irmãos, vocês são da mesma categoria. Existe um que você gosta mais e outro não gosta mais, apesar de serem irmãos. Agora, se seus pais, seus irmãos, você não consegue amar do mesmo jeito, vai amar do mesmo jeito 2 mulheres de famílias diferentes? Não é possível. Então não é isso que Allah olhou quando permitiu a poligamia. O outro aspecto na poligamia, nós temos que olhar para a própria preparação do homem. Não estou a falar de finanças, irmãos, porque muita gente confunde. Há muitos que têm dinheiro e não são justos com suas mulheres. A preparação do homem em termos de paciência, porque só uma mulher consegue lhe jobar você até parecer que são 5. Imagina quando forem 2 ou 3. Se você não tiver paciência, não vai aguentar. Outro aspecto, eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando a gente fala de poligamia, estamos a falar de 3 assuntos. Assunto Islã, assunto homem, assunto mulher. O Islã permitiu porque vinha acontecendo. O Islã estabeleceu regras e condição. Depois, limitou. O homem deve estar preparado. Deve estar preparado. A mulher mais preparada ainda. Eu costumo aconselhar assim. Posso estar errado. Não é qualquer mulher que você pensa em procurar a 2ª, a 3ª. Não. Tem que analisar o imã. Claro, o imã fica no coração, mas a manifestação é notável. Tem que avaliar o imã da mulher que você vai fazer de 2ª esposa. Por quê? Porque as mulheres, por natureza, apesar de Allah permitir, as mulheres, por natureza, não gostam de ter uma rival. Está claro? Não há mulher que gosta de saber que o marido tem outra
esposa. Mas tem motivos. E são esses motivos que você tem que avaliar na sua esposa. Uma mulher que teme a Allah subhanahu wa ta'ala e tem noção do dini, ela não gostando de ter rival, nunca vai impedir o seu marido de ter outra esposa. Sabe por quê? A primeira coisa que aparece na cabeça de uma mulher que tem imã é: Allah permitiu uma coisa e eu vou proibir. Essa é a primeira coisa que aparece na mulher que tem imã. Allah permitiu uma coisa e quem sou eu para proibir? Porque um imã do alto nível obriga você a dar prioridade o que Allah permitiu em detrimento da sua vontade. Estão a perceber, irmãos? A primeira coisa que uma mulher que tem imã, quando pensa na poligamia do marido, é isso. Allah permitiu uma coisa e eu vou proibir. Quem sou eu para proibir o que Allah permitiu? Se a sua mulher tem imã que chega a esse nível, você pode ter a segunda. 2. A questão do sustento. Uma mulher com imã que acredita em Allah e acredita nas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabe muito bem que ninguém tira o sustento do outro. Está claro? Tipo, isto que me chegou é de quê? É meu. Aquilo que foi na mão daquele é dele. Então, uma mulher que tem fé sabe que ninguém pega o risco do outro. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Que nenhuma mulher peça a seu marido para se divorciar com a sua outra esposa, porque cada uma tem a sua porção perante Allah. Então, a poligamia não vai afetar na sua vida financeira. Nunca. Aí começam com: o ara era 50, o ara 35. Nada, chegou o tempo de você ter 35, não é por causa daquela mulher ali. A fé obriga você a pensar assim. Esse é o segundo aspecto. Está? O terceiro aspecto é: a mulher que tem fé, que tem imã, não se orgulha, não se acha superior a outra. A pergunta que aparece logo é a seguinte: de muitas mulheres que passaram por este dunya, mulheres melhores que eu em imã, em linhagem, a família, já tiveram rivais. Quem sou eu para não ter rivais? O tipo de mulher, é preciso ver o tipo de mulher que você vai fazer de segunda. Não é só até o pai nada, não ir para parar. Kaleke nteno ni mova puya, nteno hini totopa, owiye viha, ninteno nzuela wira, avira tulumankulo, penti ya Aisha yo, ya talia wana puya, masi ya hata iya. Wiko haba wira mini Aisha, miki bani, kena mal. Etwile mwere kama shikia mova puya subhanahu wa ta'ala. Eu, ter rival eu. Do tipo, eu não sou mulher completa, eu não estou perfeita, o que é que ele procura mais? Nós homens às vezes cometemos um erro. Você tem sua esposa e quer ter a segunda, né? Tem que preparar a primeira. Tem que cair em tudo, cheira para cotela. Poxa. Cotela quer dizer malacun, tubitinira, valoro, tatela. Cotela como? Você tem que preparar a ela. O que é preparar a ela? Esses 3 passos. Minha mulher, você é muçulmana. E muçulmana é obediente a Allah. Você não tem medo de Allah lhe perguntar no dia de Kiyama que eu permiti uma coisa, você proibiu. Ok. Você é melhor que a Aisha. É melhor que fulana. São pessoas exemplares que passaram por aqui, mas seus maridos tinham 2, 3 mulheres. Tudo bem, desde quando alguém vai levar o seu risco? Prepara ela até ficar convencida que é uma coisa que Allah permitiu. E preparando a ela, prepare-se você também. Prepare-se você também para suportar aquela chateação. Porque a mulher pode até ficar calada, você pode ter a segunda esposa, mas ela não vai parar de lhe chatear, porque é a única maneira de se livrar daquele peso ali. Você sai de sua casa, estás bonito, né? Lhe tratam bem aí. Não é para você se chatear, nada.
Diz, mas fazer mais o quê? Aguenta. Se você tiver uma outra lhe dá boleia ali, não vão chegar lá sem lhe perguntar. Aqui na quando nota carga de aí eu tem na charaga. Cai no bre, na curva. Ana uno na eu halo malo para que era de piro. Prepare-se também, prepara ela e prepare-se. Ela sempre vai lançar piadas, sempre. Não se esqueça que aquilo ali é humano. No lugar dela, você faria como? Nós estamos entrando mesmo aqui, né? Vou fazer uma pergunta muito simples. Espero que cada um seja sincero. Imagina a tua mulher com outro marido legal. Tem um outro homem lá que é marido da sua mulher. Legal. E ela sai 18 horas, vai para esse marido. Fica lá toda noite. Você começa a viajar para lugares que não existem. Tipo, tempo ele não iria nem vá. Tempo ele não iria sair vá. Mas kamala. Depois de manhã vê ela bonita, bem satisfeita, à vontade. Nunca que mere, né? A gente vê ela cheia. O que é que ela gostou mesmo? Bonita, limpa à vontade. E de repente, meu amor, beija-me lá, poça. Tá tia, ou que capa para mim, não é isso? Wallahi é o mesmo que a mulher sente quando ela vê você a voltar da outra casa, bonito, todo aprumado, não sei, é preciso que você esteja preparado para receber esta senhora. Se não estiver preparado, ela vai. Kaino pione vale wirhieni mindirwani wirhieni o togiri haletio. Irmão, estamos a perceber. Preparar a ela e ficar preparado, colocar-se no lugar dela. Então, a mulher que suporta a poligamia, wallahi, tem muita fé. Eu não duvido disso. Tem muita fé ao ponto de não gosto, mas porque Allah permitiu, eu aceito. Wallahi, esse nível de fé, há muitos homens que ainda não chegaram. As mulheres do profeta Muhammad alayhi salatu wasalam faziam isso. Ozuela wera tula kinki tsevela mas puyo tuniha, então kina wira latu apuya. Wallahi, não é para todos. Allah está lhe a testar se você prefere dar prioridade ao que Allah quer e deixar a sua vontade atrás. É o que acontece com as mulheres. Então imagina se Allah permitisse as mulheres terem 2, 3 maridos e você esperar sua mulher por 2 dias não aparece, a saber que está com outros maridos. Tu Kapa hoti kuma vai nati kina garwa manna kakina ko. Kula nungu na rosi kaka. Alapana ataya lewe ahiva au ahokwa. Aquilo dói, então é preciso, eu estou a aconselhar sinceramente, aquilo dói à mulher, pelo que o homem deve estar preparado, maduro, estômago, rima, aquele. O Islã não tem nenhuma culpa, simplesmente veio limitar, estabelecer regras e ensinar as pessoas como entrar nesse rumo. Por isso, não tornou obrigatório. Só que chega um tempo em que as condições obrigam os homens a terem 2, 3, 4 mulheres. Não por poligamia, mas como salvação de muitas mulheres que estão aí solteiras. Este tempo nosso aqui, desculpa lá, temos muitas irmãs aí que precisam de casar. Aí você tem que ir fi sabilillah mesmo. A paciência que você vai ter lá é sabilillah.
O esforço que você vai fazer lá, essa lá, é tudo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Bem, eu alonguei muito este ponto aqui, não era para chegar até lá, simplesmente estou a tentar buscar alguns fatores que as pessoas usam para atacar o Islã, e você como muçulmano tem a obrigação de se informar desses fatores e saber como esclarecer para as pessoas. O outro aspecto que as pessoas buscam como argumento contra o Islã é na herança. Um pai morre e deixa filhos. Vamos supor que deixa 2 filhos, um rapaz e uma menina. O que o Alcorão diz? O Alcorão diz: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Se vocês forem dividir as coisas para estas 2 crianças, o homem tem que pegar 2 vezes da mulher. Ou seja, se a mulher vai ter 50, o homem tem que ter 100. Aí os não muçulmanos críticos dizem: injustiça. O Alcorão, outra parte, diz que ele não discrimina entre mulher e homem. E aqui, por que está a dar 2 partes ao homem e uma parte à mulher? Até aqui parece que as pessoas têm razão, né? Faz sentido. Se não há diferença entre homem e mulher em termos de direitos, como é que na herança a mulher leva uma parte e o homem leva 2 partes? Tudo bem, o Islã, quando estabelece suas leis, não olha só para aquele assunto, ele olha para todos os assuntos que dizem respeito àquelas pessoas. Se eu morro e deixo um valor ou algum bem que é para dividir para meus filhos, tenho meninas e tenho rapazes. Os rapazes vão levar 2 partes, por quê? A mulher uma parte, por quê? Vamos supor, e isso é verdade, que estes filhos todos estão-se a preparar para o casamento, porque é o que eles esperam. Adolescente espera o quê? Depois de estudar, se tiver a sorte de se formar ou aprender algum ofício, a seguir vem o quê? Casamento. Agora vamos olhar para a responsabilidade de cada um no casamento. Você há de entender por que o Islã dá 2 partes ao homem e uma parte à mulher. Lá no casamento, o homem tem a obrigação de pagar o dote, a mulher não paga. E este dote vai sair de onde? Daquele mesmo valor que ele herdou. O homem tem a obrigação de procurar casa, não é a mulher que procura casa. Vai sair de onde o valor? Daquele valor que ele herdou. O homem tem a obrigação de todos os dias alimentar a sua família. Ele é que suporta os custos da casa. Vai tirar de onde? Daquele mesmo valor. Veja na prática, a mulher não tem a obrigação de dote, nem casa, nem suportar os custos, e ainda tem aquela parte que ela recebeu. Na prática, quem fica com o dinheiro é a mulher. O homem já gastou tudo só por casar. Não se perceberam, irmãos? Na prática, quem recebeu é aquele. É aquela, não é? Que dizem que foi vítima de injustiça. Então o Islã olha para as obrigações. E você simplesmente foi pegar aquele versículo do capítulo 4, onde diz: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. O homem tem 2 partes e a mulher tem uma. Você só vê aquilo. Então, depois de você estudar a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você entende exatamente como é que o Islã é uma religião magnífica. Não se compara com nada. Por isso, tudo que você não percebe do Din, não chega a uma conclusão sem procurar saber com as pessoas que entendem a matéria. Eu vou dar alguns exemplos. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mesquita não tinha divisão. Não tinha divisão para mulheres e para homens. Sabe disso, né? Nós temos ali o lado de mulheres, temos o lado de homens. Às vezes tem uma barreira entre os homens e as mulheres. As pessoas agora dizem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca proibiu as mulheres se juntar com homens. A prova, a mesquita dele. E é verdade. Só que a pessoa aumentou uma mentira, que disse: nunca proibiu as mulheres de se juntarem com os homens. Queria falar, o certo acabou errando.
Por que a mesquita não estava separada e as nossas mesquitas estão separadas? Quem percebeu isso em primeiro lugar foi Aisha radiallahu anha, a nossa mãe Aisha. No tempo de Aisha, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morrer, no tempo de Aisha, estão a ver que é próximo, né? O profeta morreu e Aisha ficou, juntamente com outras esposas do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Naquele tempo, as mulheres começaram a se comportar de uma maneira estranha, que ela mesma disse que se o profeta sallallahu alaihi wasallam vivesse esta situação das mulheres, ia nos proibir de ir à mesquita. Tem aquele hadith onde o profeta diz: o melhor salat da mulher é em casa. Mas se as mulheres vos pedirem para ir à mesquita, permitam. Tem esse hadith. E Aisha está a dizer que a situação em que as mulheres se encontram hoje, se o profeta vivesse, ia proibir elas de ir à mesquita. O que quer dizer que se o profeta não dividiu, não colocou barreira na mesquita dele, era o bom comportamento das mulheres e dos homens. E isso é notável. Nos hadiths nós encontramos informações que dizem que os homens vinham muito cedo para deixar o espaço das mulheres livre, porque se os homens demorassem e as mulheres viessem cedo, o que ia acontecer? Tinham que saltar as mulheres, tinham que passar pelas mulheres. Os homens vinham cedo e as mulheres ficavam lá atrás. E a organização era a seguinte: homens adultos à frente, jovens, miudinhos. Depois dos miudinhos vinham mulheres adultas, jovens, miudinhas. Porque as miudinhas perto dos miudinhos iam criar problema. Entendeu? Está a perceber? E os jovens perto das jovens iam criar fitna. Então os jovens ficam aqui, depois vêm os miudinhos, vêm mulheres adultas, depois vêm as jovens longe dos jovens, as mulheres adultas longe dos adultos, as crianças longe das crianças. E tudo estava em ordem. Por isso tem aquele hadith que diz: a melhor fileira na mesquita para os homens é a primeira. A pior para os homens é a última, porque a última você tem acesso às mulheres, está um pouco perto das mulheres. Percebem isso? Alguém dizia: mas como? Não estou a perceber. Se as fileiras é a mesma coisa. Não. Um homem adulto aqui é diferente de um homem adulto lá, perto das mulheres. Assalamu alaikum wa rahmatullah. É um salam que não acaba. Você dá mas daqui você não tem acesso às mulheres. Ele organizou as coisas de maneira que, se nós seguirmos essa organização, estaria tudo bem. Hoje em dia não é possível isso, porque nós somos os últimos a chegar. Então há necessidade sim de criar barreira entre homens e mulheres, porque não estamos a conseguir seguir os passos que o profeta seguiu. Quem não percebe vai dizer o quê? Na mesquita há discriminação. Mulheres ficam separadas dos homens, sempre que tem uma... As pessoas buscam isso, e se você não conhece o historial de como as coisas aconteciam, diz que faz sentido, né? Não faz sentido. Por isso, nas conferências, a mulher aqui, eles dizem que ecologicamente a mulher tem que estar perto do homem porque é o seu companheiro de vida. Ecologia é animalidade. É como de qualquer maneira. Então, nós estamos tão preparados. Isso tudo eu estava a falar em volta da importância da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estudar do início ao fim vai ajudar você a ter um Islã seguro. Não é qualquer um que vem aí atrapalhar a sua fé e logo você cai. Não, você percebe que não, desculpa. Uma coisa é diferente da outra. O fato de eu ser muçulmano não me tira a parte humana. Eu sou pessoa como você e o Islã é a religião que traça regras que eu sigo.
E eu tenho toda a certeza que essas regras não me prejudicam. Por que que o Islã aconselha que o muçulmano só case com muçulmana? Por quê? Qual é a razão? Porque se você casa com uma pessoa que não obedece às regras do Islã, vocês vão colidir todos os dias. Já imaginou só no salat? Al-Fajr, você quer fazer salat, a sua mulher quer lhe abraçar. Porque aquele tempo faz frio, é momento de sei lá o quê. Mas quando ela faz salat, o que que acontece? Mesmo que os dois queiram fazer aquilo, acabam deixando. Ela se prepara para o salat, em casa você vai à mesquita. Então não é discriminação, não é, tá a ver, essa religião tem muita discriminação, até no amor. Amor não tem religião, amor não tem cor, não tem raça, não tem, é mentira isso. Amor não tem, o que é que não tem? Amor tem religião sim, pode não ter raça, pode não ter altura, pode não ter língua, mas religião tem, porque onde o amor não obedece à religião, vocês nunca vão ficar em paz aí. Já imaginou no dia de ida, você quer ver sua esposa preparar comida, você vai convidar amigos, ela está numa boa porque é um dia normal para ela. Me quero jogar a matani, vai que me futuro, e a gente é futuro, é gene. Então, mesmo o amor que não tem limites, encontra o limite na religião. Nós estudamos isso na biografia do profeta Muhammad a.s. Mulheres que negaram casar com homens ricos, homens bonitos, homens que toda mulher precisa. E elas simplesmente disseram religião. Se eu aceitar tudo isso lá em casa, não vamos nos entender, porque a religião é que faz o quê? É que estabelece as normas que eu sigo. Então, como é que você vai se achar? Quer almoçar no tempo de Dhuhr e eu tenho que dar prioridade a Allah, não ao meu marido. Você vai se achar desprezado. Então, se isso continuar durante 3 meses, desculpa lá. Então, tudo tem limite na religião. Tudo. Daí, muçulmana não pode casar com não muçulmano. Não é discriminação. Porque temos aquela permissão, né, do muçulmano casar com mulheres de Ahl al-Kitab, mas a muçulmana nunca casa com um que não é muçulmano. Você está vendo? Estão a discriminar. Quando é homem, pode pegar uma cristã aí e casar com ela, mas mulher não pode, sabe? Allah primeiro, antes de proibir isso, disse: "Laisa dhakaru kal untha", homem não é como mulher. Há certas coisas que o homem consegue gerir, a mulher não consegue. Que nem mesmo esse assunto de poligamia, logicamente pensando, se a mulher fosse permitida ter 2, 3 maridos, o filho seria de quem? Hoje porque temos a tecnologia que detecta o DNA, tudo que no Alcorão parece estar a se contradizer, parece estar a discriminar, não é isso, você que ainda não percebeu. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Eu não sou injusto para meus servos. إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Antes de Allah proibir a injustiça no meio das pessoas, proibiu-se a Ele mesmo. Proibiu a si mesmo. Vê lá como é que Allah não gosta de injustiça. Antes de Ele dizer haram, zulm, haram, disse para si: eu não posso ser injusto para com nenhuma criatura. Então, todas as leis de Deus, quando parecem injustas, injusto é você. Primeiro, porque não entendeu. Segundo, porque não foi procurar saber. Terceiro, porque você desconfia a Deus. Mas eu cheguei lá simplesmente, já está na hora. Cheguei lá, só queria dar exemplos que têm a ver com o que os não muçulmanos pensam do Islã e quem é que deve defender o Islã. É você.
informar-se da realidade da nossa religião para você defender, que não é assim. O Islã hoje é mal visto, é mal entendido até pelos próprios muçulmanos, porque temos um número muito reduzido de pessoas que defendem o Islã. Do mesmo jeito que hoje encontramos uma pessoa não é médica, a pessoa não é médico, mas tem noção de medicina. Hoje em dia, quando você vai à farmácia comprar comprimidos, você vai lá com uma pequena ideia. Já sabe que o que vou receber aqui não é para tomar tudo de uma vez. Tem regras, não é isso? No Islã também temos que ter essa parte aí. Você é muçulmano, ainda não está habilitado a parar ali para dar palestra. Ainda não tem essa competência de dirigir um Jumá, mas tem que ter a competência de dirigir um Jamá. Está? Por que quando o profeta Muhammad a.s. morreu, o dino não lhe seguiu? O dino não morreu. Por quê? Porque os seus companheiros estavam informados. Já não, fulano. É mentira isso. Depois do profeta, existiram pessoas que queriam dividir o dino, mas não conseguiram porque os sahabas estavam bem informados. E nós estamos a perder esse nível, por quê? Porque deixamos tudo com os shehes. Shehe não vai ter a oportunidade de chegar na universidade que você estuda. O seu colega crítico lá deve ser derrotado por você, pela informação que você tem. O shehe não trabalha ali, naquele shopping que você trabalha. Aqueles bandidos, quando não há clientes que começam a falar de religião, você que deve pôr eles calados. Porque meu pai... O seu pai não está aqui. Você quer falar o quê? Ela. Quem espera lá... O ligar lá, número na shehe fulano. O vai hendir número, vai ligar lá shehe, punha shehe na rede, olha niro hupata, ora nyo, kamuntu lá teto nyo. Aquele pelami, irá ligar lá shehe. Você não está preparado. Se estivesse preparado, o apagero patole tocou a siri que quando ligar lá shehe, ora canatu kwa masi. Wera canatu kwa soko mpata. Avenyama likiwiri heketsai. Agora nem mpata nesheni. Ornico pauno. Esse muçulmano está preparado. Parece piada, mas é o que acontece. Muçulmano preparado, mano, não é preciso ser álimo. Ou não pata nzulu. Vossa religião é aquilo? Mostra-me lá em que lugar. Você tem o Corão traduzido em casa? Nada. Fala árabe? Nada. Vá no Amuapani. Costumo ouvir na madraça? Nada. Então você não está preparado para falar. Nem eu tenho tempo de discutir com você. Nunca leu o Corão, não tem o Corão traduzido, não chega à madraça e quer discutir o quê? Vai lá passear. Você não mexe com muçulmanos de qualquer maneira. Mas nem a kunatu soma. Agora, estão a fazer adane por quê? Se salat não se faz, você, adane é outra coisa, salat é outra coisa. Mas se salat, quem disse que não se faz? Alguém estava a complicar nossos irmãos aí. Se não vão mesquita, estão a fazer barulho por quê? Esse não é barulho. As pessoas que fazem salat estão em casa e às vezes se atrapalham com tarefas de casa. O muaddin é para chamar a atenção, chegou o tempo de salat, não é para vir à mesquita, chegou o tempo de salat. E isso tem base. A Nabi alayhi salatu wassalam ensinou-nos que estando no mato ou lá no mar a pescar, se chegar o tempo de salat, grite em voz alta, porque existem criaturas invisíveis que também se atrapalham e fazem salat. Ouvindo o adhan, eu pedi um posto ali, amatini, não sei o que. O adhan não é só coisa da mesquita, entendeu, mano? Então deixa de nos incomodar. Assim quando fazem, pode não ir à mesquita. Isso é que você devia perguntar primeiro. Neste tempo de pandemia, quando se faz adhan e mesquitas estão fechadas, o adhan tem que continuar, é obrigatório, porque chamar a atenção às pessoas em casa. Mesmo nos tempos que a gente vai à mesquita, não é que ouvimos adhan primeiro. Para você falar do Islã, tem que entrar lá no Islã, a perceber-se das coisas, ouvir, ter uma mínima experiência.
Quando eu falo e não consigo dizer em que lugar está no Alcorão o que eu falei, eu consigo lhe indicar alguém que vai me mostrar. É mais ou menos nesse sentido, né? A ideia era um simples conselho para andarmos sempre preparados. Então ande preparado, porque o mundo já se preparou contra você. Ande preparado. E eu estava a falar da biografia de Nabi alayhi salatu wassalam. É uma das melhores preparações, estudar onde começa a vida dele e onde termina. As lições que você vai tirar aqui, meu irmão, Allah é que sabe mais, podem superar alguém que sentou na universidade muitos anos. Simplesmente para dizer que é muita coisa, irmãos, mas muita coisa mesmo. Então, jazakumullahu khairan, sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.